E a inteligência artificial ela é muito boa para analisar esse monte de dado disponível que a gente está cada vez mais tendo. E o ser humano não consegue fazer uma análise de dados tão grande, com tantos dados como um computador faz. Eu acredito na visão do super AI, assim, Superhuman AI, que é uma junção do que há de melhor da inteligência artificial com o que há de melhor do humano. Então eu acho que sim, que a medicina só tem a ganhar, principalmente os pacientes. E eu, inclusive, acho que o movimento de exigir com que o médico se atualize em inteligência artificial, eu acho que virá dos pacientes. Vai chegar algum momento em que os pacientes vão confiar, às vezes, mais naquele médico que usa tecnologia do que o que não usa. Salve, salve, sintonia! Fala, galera! Estamos aí mais uma vez, domingo à tarde, quase noite. Para quem não sabe quem somos o Maestro, podcast da mentoria acadêmica de estratégia, trajetória e objetivo. Eu sou o William Santana, estou mais uma vez acompanhado aqui pelo meu amigo. Fala, meu irmão. Fiel escudeiro, Leonardo Rix. E hoje nós temos um convidado aqui que tem uma trajetória diferenciada aqui dentro da medicina, né? E vamos passar a palavra para ele se apresentar. Por favor, Rafael, se apresente. Tá certo. Então tá. Salve, salve também. Então, Rafael Moreno, médico psiquiatra aqui, ex-professor aqui da Univates também, onde conheci ambos aqui, o William e o Leonardo. Foi nosso professor, meu e do Léo, né? Foi orientador de trabalho de iniciação científica / TCC. Isso aí. Muito bom. Isso aí. E então, trabalhando aqui hoje, tanto no consultório privado aqui em Lajeado, tá? E também trabalho hoje como CEO da startup BIP Tecnologia em Saúde, que desenvolve o aplicativo BIP Assistant, que acho que a gente vai abordar com maiores detalhes depois. E basicamente isso que eu tenho feito, tá? Apesar de serem duas coisas, o médico às vezes tem um monte de coisa ao mesmo tempo, mas já dá um bom trabalho. E a gente, ao longo da vida, às vezes tem que ir priorizando, né, as coisas. Foi um dos motivos que eu acabei saindo da Univates para poder realmente me dedicar a essa vida mais tecnológica, digamos assim. Né, William, a gente trouxe o Rafael justamente por isso, né, para tratar de um assunto que é pouco discutido na graduação. Né? A gente tem uma formação bastante técnica, teórica, e a inteligência artificial, as tecnologias, é um assunto que a gente acaba não abordando, e ao longo da vida, pela tua preferência mesmo, tu foi caminhando por esse caminho. E a tua carreira é interessante, né? Tu sempre foi um cara, assim, de certa forma, disruptivo, assim, na psiquiatria, né? E acho que tu pode falar um pouquinho disso, assim, da tua história brevemente, e a gente encaminha para esse tema que é tão relevante aí. Eu só quero fazer um complemento aqui, que o Rafael ele é disruptivo até assim de arranhar a memória dos estudantes em sala de aula, né? Assim, às vezes veio o pessoal com uma ideia... Eu lembro de uma aula, estamos aqui nos off-topics, né? Sim. Mas eu lembro de uma aula do Rafael falando algumas coisas assim de trabalhos que ele... Podemos até falar depois do doutorado, né, do Rafael. Acho que a gente pode entrar algumas coisas disruptivas nessa área de educação parental, que eu acho muito importante. Isso aí. Mas vamos voltar aqui para esse nosso eixo principal de conversa de hoje. E vou pedir para o Rafael continuar a apresentação dele com as nossas aberturas que a gente costuma fazer, que é para o convidado, nesse caso o Rafael hoje, contar um pouco da trajetória dele, né? Que eu acho que é bem legal aí para a galera acompanhar aí. De onde que a gente está partindo dessa conversa. Claro, né? Legal. Então eu sou filho de médico, né? Médico cardiologista, a mãe professora de educação física, não chegou a se formar, mas trabalhou com educação física e inclusive em algum momento trabalhou, meu pai, junto com ela com reabilitação cardíaca. E já fiz o meu colégio no colégio de aplicação da URGS, então tive uma formação, a principal parte da minha vida, a formação foi em colégio público, e passei direto aí no curso de medicina da Fundação. E no curso de medicina não fui nada um aluno nota 10, assim, digamos assim. Aproveitei bastante, assim, acho que as questões das relações humanas, principalmente. Então conheci muita gente, fiz muita festa, esses encontros científicos de estudante de medicina, intermédio, isso aí, fiz tudo aí o que dava para fazer, inclusive depois de formado. E
não ingressei logo na psiquiatria. Eu acabei fazendo o exército, acabei trabalhando, consegui a Bárbara trabalhar com meu pai junto, assim, tá? Então, em algum momento, fui tenente 1 ano e meio. Depois eu fui, assim, para um sonho já de adolescente, que era tentar a carreira artística dentro do cinema e do teatro. Então, eu fiquei 1 ano, assim, tentando fazer algo, assim. Então, fiz faculdade de cinema na PUC, fiz formação de ator na Escola de Depósito de Teatro. Vários colegas aí meus seguiram carreira mesmo. E aí não deu certo, perdi todo o dinheiro, né? Deu crash na bolsa. E é uma época eu ficava ganhando dinheiro na bolsa mesmo. Ganhei um dinheirinho lá trabalhando, né? Que esse período o cara começa, se forma, tu quer juntar dinheiro, tá? Aí juntei dinheiro, comecei a mexer na bolsa, fiz aqueles cursos da XP, quando a XP estava começando. E aí era uma bolsa que só subia, né? E aí quando sobe é fácil, é só deixar lá dar 2, 3% ao mês. E aí tu vivia com aquilo ali, né? 2, 3 mil por mês naquela época estava mais que bom, sem filho, solteiro. E aí que a bolsa começou a cair lá em 2008, eu tive que voltar a trabalhar. Aí resolvi realmente tomar coragem de fazer a residência de psiquiatria. Eu fiz o tal do médico-curso, junto com... trabalhei num posto de saúde Encantado e comecei a psiquiatria lá na fundação também. Voltei para casa, fiz a formação dentro de psiquiatria e logo depois vim aqui para a região aqui e segui carreira acadêmica, mestrado, doutorado. Sempre gostei de pesquisa e eu acho que já é aí um grande diferencial assim, do porquê que eu fui para essa questão de tecnologia, de que eu sempre gostei e me dei bem com números. Tá? Então, no colégio já me destacava, assim, era uma coisa tranquila e prazerosa, matemática, física, química, né? Essas áreas exatas, assim, eu ia muito bem. E no meu primeiro curso de especialização que eu fiz em 2006 em Medicina do Esporte, eu conheci o Dr. Cláudio Gil, que é um professor, é um grande pesquisador na área de Medicina do Exercício do Esporte, e lá fui apresentado ao Excel, mas um Excel de forma certa mesmo, aprendi a programar no Excel. Tá? Tanto que eu iniciei, fiz prova para entrar em mestrado, para trabalhar em mestrado em Ciências da Saúde, né? Trabalhar com cardiologia na época, mas acabei não dando seguimento. Mas ali montei basicamente um programa dentro do Excel para avaliação em medicina do exercício. Tem até hoje, o nome do projeto se chama Exercises, tem até hoje lá o código do Excel, e aos pouquinhos eu vou inserindo no sistema, no BIP Assistant, que se tem hoje. Tá? Aí, na faculdade, assim, eu acabei não trabalhando com programação, mas me envolvi bastante assim, com pesquisa, tanto que eu logo saí da formação, já fui fazer mestrado, engatei depois o doutorado aí na PUC, aí muito por influência do professor Diogo Lara, do professor Gustavo Ottoni, que foram meus professores. O Gustavo Ottoni foi meu professor na fundação e eu acabei conhecendo por intermédio dele o grupo de pesquisa do Diogo Lara, e o Diogo Lara também tem muita característica disruptiva, tanto que é um dos primeiros aí médicos psiquiatras aí do Brasil a também fazer essa trajetória de abandonar a carreira acadêmica para se meter em startup. Hoje ele tem um Símbolo, que é o principal aplicativo de saúde mental do mundo, já ganhou melhor aplicativo aí, inclusive da Google Play. Assim. Então, realmente, o Diogo está muito avançado aí nessa questão e eu me espelho muito no Diogo Lara. E aí, dentro do mestrado e doutorado, acabei me aprofundando bastante em bioestatística. Então, aprendi muito SPSS, que são os sistemas que a gente utiliza para fazer análise estatística de banco de dados, aprendi muito a como fazer um banco de dados. Depois fiz a disciplina de R, tá, que também é uma forma de fazer análise estatística. E, por fim, conheci o Python. Tá, e aí fiz uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, na verdade, com alguns professores, que tem a CUNUMI, que hoje é um grande expoente. Acredito que é o principal polo formador de cientistas de dados especializado em inteligência artificial do Brasil, exporta aí para a Amazon, exporta para tudo que é empresa grande do mundo. E lá a gente desenvolveu um algoritmo de inteligência artificial para a predição de quem vai tentar suicídio ou não. Tá? Temos a patente hoje compartilhada. E ali foi minha primeira experiência aí com inteligência artificial, foi no doutorado. E, recentemente, ali na pandemia, abriu a oportunidade para fazer um pós-doc lá com o pessoal da UFMG. Eu fiz, acabei não concluindo, porque a startup começou a ter muito clientela, acabei não tendo tempo para fazer o trabalho de conclusão, mas fiquei 1 ano lá fazendo o pós-doc em inteligência artificial. Aí fui para um mundo totalmente maluco, que é
mundo de ciência da computação mesmo. Não fui fazer um doutorado, um pós-doc lá de medicina. Então, cheguei lá, o pessoal é código, é lógica, e eu me achava inteligente, eu estava totalmente dumb lá. Foi muito difícil, assim, as aulas, acompanhar as aulas, assim. Mas me aventurei lá, fui lá. Na pandemia a gente tinha um tempinho, assim, no início maior, assim, mas essa foi a trajetória, assim, do ponto de vista acadêmico, assim, que eu fiz, assim, né? Como deu para ver, é uma trajetória bem peculiar, né? Algo muito pouco comum, né, William? Assim, a gente ter colegas médicos que dominem essa tecnologia e todas as suas nuances, né? E uma pergunta, assim, que eu acho importante a gente já para dar um disparo na conversa é... Claro. Como é que tu enxerga essa transformação digital na medicina, né? O formato tradicional versus esse formato mais atual. Como é que tu vê isso? Eu enxergo com bons olhos, né? Eu acho que quando se fala em inteligência artificial, sempre tem duas visões extremas que eu gosto sempre de falar. Existe a versão Big Brother, que é uma versão, assim, uma visão catastrófica da inteligência artificial, uma visão paranoide de que a inteligência artificial vai dominar o mundo, de que os robôs vão nos controlar, de, enfim, que o ser humano vai ser exterminado, que a inteligência artificial só serve para Skynet, para dar propaganda, para a gente comprar mais, para a gente ficar viciado. E essa visão até tem daqui a pouco no mercado isso, tá? E tem pessoas que realmente acabam sofrendo com isso. Mas eu tenho um outro lado também, que é o do Big Mother, tá? Onde a inteligência artificial vai nos ajudar, tá? A nos dar insights, a gente falando em saúde, a nos dar insights na nossa saúde, que cuidado a gente tem que ter específico, será que todo mundo não pode comer muita gordura? Será que para ti, daqui a pouco, uma dieta com mais gordura não é interessante, uma dieta mais proteína não é mais interessante? Será que esse tipo de exercício para ti é mais interessante? Tá? Quando a gente fala hoje na medicina tradicional, muito em hábitos, tá? Mas determinados hábitos são mais importantes para uns do que para os outros. Tá? Determinados costumes são mais importantes como para outros, e isso depende de nossa genética, depende, enfim, de outras questões também, cultura, tá? E a inteligência artificial ela é muito boa para analisar esse monte de dado disponível que a gente está cada vez mais tendo. E o ser humano não consegue fazer uma análise de dados tão grande, com tantos dados como um computador faz. Tá? Então, eu acredito na visão do Super AI, assim, Super Human AI, que é uma junção do que há de melhor da inteligência artificial com o que há de melhor do humano. Então, eu acho que sim, que a medicina só tem a ganhar, principalmente os pacientes. Tá? Isso que é importante. Assim. E eu, inclusive, acho que o movimento de exigir com que o médico se atualize em inteligência artificial, eu acho que virá dos pacientes. Tá? Acho que vai chegar algum momento em que os pacientes vão confiar, às vezes, mais naquele médico que usa tecnologia do que o que não usa. Tá? Então, eu acho que vai acabar acontecendo isso. Então, por exemplo, no momento que a gente tiver algoritmos bons de prever qual é o melhor medicamento para ti, tá? Por que eu vou consultar com o médico tradicional que vai fazer o guideline, vai seguir o guideline? Tá? Você sabe como é que a gente monta a guideline. A guideline você pega lá, olha, 66% das pessoas respondem melhor com esse medicamento aqui. Tá? Mas 34% não responde bem com aquele medicamento como primeira escolha. E se você for aqueles 34%, tá? Você não vai responder a primeira escolha. Aí você vai ficar 3, 6, 1 ano usando aquele medicamento, tá? Passando mal, tendo efeito adverso, não melhorando o teu problema de saúde. Tá? Então, a medicina personalizada, que a gente depende da tecnologia, a medicina preditiva, tá? Ela leva em consideração esse monte de dado que a gente tem hoje. Tá? Infelizmente, a gente ainda tem muito dado não estruturado, até tu estava comentando, né, daquela startup de prontuário. Né? Esse é um desafio hoje, a gente conseguir estruturar o dado para conseguir fazer os algoritmos para analisar. Tá? E aí sim, o humano, junto com a máquina, vai fazer com que a gente consiga o melhor diagnóstico, o melhor tratamento para o paciente. E aí, o que eu acho que a medicina vai se resgatar? Inclusive, uma pessoa que fala isso é o Dr. Pedro Chestaski, tá? Que também é um expoente aí na parte de falar sobre tecnologias de medicina da manhã, tem um livro dele, tá? De que o médico vai ter que voltar
a resgatar aquela questão mais humana. Tá? Porque o que acontece? Hoje, o paciente ele não acredita muito na máquina. Né? Então, sei lá, bota teus sintomas. Hoje tem sistema isso. Bota lá no ADA, que é um aplicativo que tem. Tu bota lá, tô com tosse, febre. Ele vai acertar o diagnóstico. Tem que tomar isso, isso, isso. Mas a confiança, tá, de explicar para a pessoa, se passar mal, fala comigo de novo. Essa relação, isso não tem como a máquina fazer. Tá? Então é nisso que a gente vai ter que se especializar de novo nessa parte humana, não que só isso basta, né? Então você não domina nada de medicina lá, comprou o diploma, a inteligência artificial faz tudo, porque a inteligência artificial ela tem uma taxa de acerto, assim como o médico tem uma taxa de acerto. Então você tem que estar embasado tecnicamente para que, se a inteligência artificial estiver apontando para algo questionável, de você ter a segurança de negar a hipótese da inteligência artificial e usar a sua hipótese, porque quem assina no final é você. Mas eu acredito que a inteligência artificial, a tecnologia tem que dar as mãos pro médico. Tá? E o médico que se nega a se atualizar, eu acho que isso é um problemão. E aí quem vai selecionar isso é o mercado. Os pacientes não vão querer consultar com esse médico. Essa é a minha visão. E aí entra o grande detalhe, né? Como uma classe média, a nossa formação muito tradicional, como é que a gente vai perceber isso, né? Como é que a gente vai perceber esse movimento de mudança do cenário e se adequar a esse movimento, né? E se aperfeiçoar nesse movimento. Eu acho que esse é o grande embate agora, né, William? Eu vejo assim, eu estava ouvindo o Rafael falar de que os pacientes terão, talvez, essa preferência aos médicos que terão essa abertura ao uso de ferramentas como as inteligências artificiais que a gente tem. Todo dia surge inúmeras, né? Não é uma nem duas, todo dia está surgindo cada vez mais coisas. No âmbito da saúde, um pouco menos do que do aspecto geral, mas se renovando cada vez mais também, aperfeiçoando as próprias inteligências artificiais. Eu estava ouvindo o Rafael falar e comentei essas questões porque eu vejo... é um assunto que eu gosto bastante, inteligência artificial, e eu acompanho bastante também na mídia, assim, na internet mesmo, os aspectos de inteligência artificial do ponto de vista de como que ela acaba influenciando na vida das pessoas hoje em dia, quais os possíveis impactos que terão num curto, médio e longo prazo, meio difícil até de saber, né? E fiz todo esse contexto aqui assim para perguntar para o Rafael como é que você está vendo, Rafael, você que está assim trabalhando diretamente com isso, como é que você vê no futuro a função do médico dentro disso aí, né? Eu achei legal que alguma coisa você já falou assim, né? Por exemplo, do próprio médico questionar a hipótese ali provida pela inteligência artificial. Porque tem muita gente que diz que o médico vai ser substituído, né? Então é nesse contexto. Assim, como que você que está trabalhando nessa linha de frente, tem contato com esse pessoal e conhece tecnologia, entusiasta dessa tecnologia, que eu também me considero, assim, eu achei legal ouvir o Rafael falar que ele foi aprender Python, que eu na pandemia também fui aprender Python lá, só que parei numas alturas ali. Então, assim, como é que você está vendo isso, Rafael? Sabe? Acabei me alongando um pouco mais do que eu queria, mas só para contextualizar. Eu acho que sim, acho que a curto prazo, o principal, acho que é a questão da gente fornecer mais dados para a inteligência artificial. Tá? Eu acho que esse é o grande desafio hoje. Que nem hoje, dentro do BIP Assistant, que é o nosso sistema que a gente utiliza, quem quiser conhecer mais, né, só botar BIP Assistant no Google vai encontrar, a gente só analisa dados estruturados. Tá? Só que a grande maioria dos dados médicos do mundo real, eles não são estruturados. Todo mundo aqui que é estudante, né, já fez pesquisa e teve que ir lá para o prontuário, em papel, pegar a lei e passar para o Excel lá. Enfim, isso é o que é. Tu pegar um dado não estruturado, que é o papel, e estruturar ele num banco de dados de Excel. Esse que é o grande desafio atual. Mas a tecnologia, cada vez mais as instituições estão preocupadas com isso, até porque não é só
para gerar dado de estatística, para inteligência artificial, mas sim para gerar dados de gestão. Tá? Então, tanto que eu acho que o pessoal vai acatar mais com essas questões de estruturação de dados, muito mais por questões financeiras e administrativas, primeiro, para depois ser utilizados esses dados da inteligência artificial, porque o que mais preocupa as instituições é dinheiro, né? Tem que economizar mais, tem que lucrar mais. As instituições de saúde, todas elas estão muito preocupadas primeiro com isso. Tá, então, acho que esse primeiro momento é de estruturação de dados. A gente tem que encaminhar para isso. A gente perde muito dado, né? A gente perde, atende os pacientes, né, perde dados. Até o BPAssist a gente está querendo fazer agora um sistema específico para o estudante de medicina, para ele tá anotando todos os casos dele que ele atende ao longo da formação dele, coloca lá, tá, com a doença do paciente, com a doença da instituição que ele está fazendo uso, e você tem, digamos, aquele portfólio, aquela palavra que o aluno de medicina fica até com arrepio, né, portfólio, tá, mas você tem lá todos os casos que você atendeu, que bacana, né, daqui a pouco lembrar, eu estou aí quase 20 anos formado, às vezes eu lembro de relance algum caso que o outro, a gente saber o desfecho que aconteceu, então isso está se estruturando de uma forma de que os prontuários vão estar se comunicando cada vez mais, e o dado, lembrar que é do paciente. Isso é uma coisa que as instituições de saúde, a maioria, não estão ainda adequadas à LGPD. Tá? Então, a gente está nesse momento atual que precisa estruturar. Então, por exemplo, será que toda a clínica, hospital aqui, tá, que a gente tem na região, no Brasil, pega a doença do paciente, de que os dados vão ficar com a gente? Tá? De que os dados vão ser visualizados pela secretária? Tá? Então, será que toda a clínica faz com que a secretária não consiga ver os dados médicos que estão lá no prontuário em papel? Tá? Sistemas eletrônicos do BPAssist, a secretária não consegue ver nada. Mas se você faz prontuário em papel, por que a secretária não pode ver? E o paciente permitiu que a secretária visse? Então, a gente está nesse momento assim, de que o dado está muito ainda assim, jogado, assim, está muito pouco estruturado e com pouco cuidado, inclusive rompendo várias vezes a LGPD. Tá? Então, acho que esse é o primeiro momento. Num segundo momento que a gente tiver dado, montar o algoritmo é rápido. A gente monta rápido. Tá? O problema é ter o dado, conseguir estruturar o dado, conseguir fazer a base inicial ali. Depois você testa o algoritmo, inteligência artificial, tem várias técnicas, né, para a gente fazer isso aí, machine learning, deep learning, a gente escolhe qual que a gente quer, tá? E aí você vai ter os resultados. Tá? Aí acho que o segundo momento vai ser da gente começar a implementar esses resultados na nossa prática e a gente ter confiança de estar acreditando naquele dado. Porque hoje, a maioria das pessoas que usam o BPAssist lá, quando vê o algoritmo, o algoritmo está dizendo que esse paciente aqui é bipolar, está dizendo que esse paciente aqui é psicótico. A maioria do pessoal olha, isso aqui não vou dar muito valor, né? não vou levar em conta. Tá? Mas às vezes o paciente vai lá, você dá um antidepressivo e era bipolar mesmo e vira. E a inteligência artificial já estava falando, olha, é bipolar. Tá? Ela analisa todos os dados do prontuário que tem no sistema hoje tem enfim, mais de 100 dados estruturados que a gente tem hoje que a gente analisa no sistema. Se a gente for pegar questões de escalas, aí vai para acho que umas 500 variáveis, né, que a gente analisa e a inteligência artificial faz. Veja bem como é que um humano vai analisar 500 dados ao mesmo tempo. É difícil a gente fazer. Perguntar numa consulta 500 coisas. Não, uma consulta aqui que a gente faz, às vezes, nem 15 minutos tem 500 coisas. Não tem como. A inteligência artificial consegue fazer isso. Tá? E aí, num terceiro momento, aí sim que pode vir esse medo da substituição do médico por uma inteligência artificial. Tá? Mas, reforço, tá? A inteligência artificial não vai ainda ter essa empatia, essa questão de conseguir convencer o paciente de fazer o tratamento. Hoje a gente tem um grande problema da adesão ao tratamento. Então, a gente tem uma estimativa mais ou menos de que de 100 receitas que você dá, 66 que realmente chegam na farmácia. Os outros 33%, o paciente nem leva na farmácia. O paciente, não vou fazer isso aqui, vou pegar uma segunda opinião. Melhorei aqui minha garganta, não vou tomar um antibiótico. Então, se joga muita prescrição no lixo. E dos 66 que compram na farmácia, toma ali, quem de nós aqui nunca tomou 2 dias, amoxicilina, melhorei e parou de tomar. Tá? Aí escutou o outro que, toma tal remédio, vai dar problema, a pessoa para de tomar, a vizinha toma mel, a gente para. Então a adesão ao tratamento ainda é pequena. E se for pensar numa máquina, aí vai ter menos confiança ainda, menos relação. Então essas questões ainda vão depender muito do humano.
Tá? O que eu acho que vai ser substituído realmente, de fato? Tá? Check-up. Check-up eu acho que está com dias contados. Certo? Check-up está com dias contados. Tá? Outra coisa que também está com os dias contados, manutenção de crônicos. Certo? Acho que manutenção de crônico também, você está bem, você está com o seu diabetes controlado, você está com sua hipertensão controlada, tá? Você está com sua doença mental controlada. Tá? Para que você vai todo mês pegar uma receita? Isso é uma despesa que os planos de saúde têm horrores. Quantas consultas médicas no sistema público de saúde são para renovar a receita? Tá? De pacientes que estão bem. Certo? Por exemplo, dentro do BPC existe um sistema que o paciente recebe uma avaliação pelo WhatsApp, por e-mail, ele responde, a inteligência artificial analisa, está bem ou não o paciente. Tá? E eu já disse para o médico, está bem o paciente. Mas está bem. Tá? Aí tu vai mandar o cara vir, tá, eu estou bem. Tô bem. Ainda está no tempo, vai ter que usar o medicamento de forma crônica. Tá? Tu vai gastar uma consulta. Então, o médico que quiser fazer as coisas que são muito automatizadas, outra questão, assim, por exemplo, medicina do trabalho, tá? Tem muita coisa repetitiva. Tudo que é repetitivo, tá? Vai ser substituído em tudo que é lugar e na medicina também. Tá? E assim, duvido assim, que chegue algum órgão que diga, olha, isso aqui não pode, isso aqui vamos reservar o mercado. Tá? Não se consegue. Não se consegue. Acho que não consegue. O que eu acho que não vai ser substituído? Cirurgia. Tá? Parto. Certo? Essas questões, urgência, UTI. Você vai utilizar a tecnologia, mas tá, quem vai fazer a avaliação lá de urgência, quem vai fazer o atendimento pré-hospitalar, tudo coisa, né? Isso aí não tem como. Cirurgia, tá? Isso aí não tem como. Certo? Algumas questões, procedimentos, né? Então, isso aí não tem como a gente substituir. Tá? Então, algumas coisas, sim, principalmente o que é basicamente uma análise de dados e dar um resultado. Tá? Isso aí, questões pequenas, talvez, né? Então, por exemplo, você está com diarreia e náusea. Tá? Tem pesquisa mostrando que se a gente fosse atender todo mundo que está com diarreia e náusea num dia, não tem médico. Pode botar todo mundo lá que não vai ter médico. Pode botar toda uma Univates lá para atender os estudantes, todo mundo não vai ter como. Resfriado, não tem como todo mundo. Quantos por cento da população está resfriado nesse exato momento? Então, essa questão de analisar os dados iniciais e dar uma estrutura de gravidade, opa, esse senhorzinho aqui, ó, que está espirrando, isso aqui acho que é perigoso. O algoritmo está dizendo aqui que ele vai morrer, que ele teria que internar, que daqui a pouco isso aqui pode ser tal infecção. Tá? Olha, a apresentação de sintomas é diferente. A gente nunca viu essa forma de associação de variáveis que isso aqui daqui a pouco é uma nova síndrome. Então a gente vai ter detecção de síndromes mais precoces também, porque o análise de dados vai... Isso aqui está fugindo do padrão. Tá? Então, essas coisas, sim, eu acho que é bem difícil assim, de ser substituída. E o médico, infelizmente, ou felizmente, para mim, infelizmente, que eu gosto disso, vai ter que aprender cada vez mais a analisar dado. Tá? Ele vai ter que fazer esse cuidado. E com a inteligência artificial, o poder de abrangência do médico de família, por exemplo, aumenta muito. Né? No momento que você tem um sistema de monitorização domiciliar, por um aplicativo, por um Apple Watch, tá? Uma câmerazinha que fica na casa do idoso, que seja a quantidade de informação que você está pegando, tá? O quanto que você vai conseguir prever desfecho, prever queda, prever crise hipertensiva, prever um monte de desfecho ruim e você fazer a intervenção. Então, a medicina também do futuro é uma medicina que ela não vai esperar o paciente chegar. Hoje a nossa medicina é muito tradicional de esperar dar problema, né? Aí quando dá o problema, aí nós vamos lá e entramos e curamos. Então a medicina tecnológica, a medicina do futuro, ela é muito a ver com o que eu aprendi na faculdade, isso é medicina preventiva, medicina preditiva. De você estar prevendo, olha, esse cara aqui, né, obeso, fumante, tá lá comendo fast food, não faz exercício, óbvio que esse cara vai acontecer alguma coisa. Tá? Então esse cara aqui eu vou ter que bater na porta dele, ó, fulano, vamos mudar teu estilo de vida. Então vai ter que ter uma máquina ou uma pessoa, né, enchendo mais o saco do cara para tentar mudar o estilo de vida dele, enquanto o cara que é atleta lá,
a gente vai ter menos cuidado, daqui a pouco dar orientação para ele não se lesionar. Então, a medicina do futuro vai ser muito também do médico que está fazendo essa gestão de dados, né? E é um desafio, né, para a gente, né? Porque na faculdade não nos apresenta, então a gente tem que buscar fora. Eu acho que esse é um tema que a gente pode aprofundar no próximo bloco. Eu acho que é um gancho já para a gente entrar no próximo bloco. Como que a gente não vê nada disso na faculdade, mas eu vejo também que o fato da gente não ver nada disso na faculdade também está associado com a própria mentalidade dos alunos e do corpo docente, muitas vezes, que está, hoje em dia, ainda não está renovando algumas correntes de pensamento, né? Mas aí a gente entra nessa seara no próximo bloco. Então tá, voltamos agora para o nosso segundo bloco aqui. Vamos prosseguir de onde nós paramos no primeiro bloco. Então é o seguinte, né, Rafael? Sabemos que o cenário está mudando, né? Como tu acha que um aluno, um residente, um médico recém-formado ou, né, até um médico mais experiente, como é que ele pode se adequar a esse cenário, né, de estudo e de prática mesmo, né? Que sugestões tu daria para esse profissional aí estar melhor preparado para esse cenário? Eu acho que tem que participar de evento, né? Eu acho que os eventos hoje praticamente todos vão ter algumas mesas de tecnologia. É difícil um evento científico hoje. Tá? Então a gente vai ver lá dentro da cirurgia, o pessoal falando de cirurgia robótica, de sistemas de acompanhamento do paciente pós-alta. Então na UTI, a questão do uso de inteligência artificial para prever sepse, na psiquiatria prever diagnóstico psiquiátricos, tratamento de doenças crônicas para prever a questão de qual é o melhor tratamento para aquele paciente. Então na pediatria, aplicativos para estar fazendo a puericultura, acompanhando o paciente, no pré-natal também. Então, todos os eventos estão sendo obrigados. Óbvio que tem alguns eventos que são específicos de tecnologia. Em saúde até são poucos. A gente acaba tendo mais as feiras de saúde, assim, que acabam abordando bastante tecnologia, mas muito voltado ainda para a gestão, financeiro, administrativo, assim, e ainda pouco assim com essa questão assim de realmente estar trazendo ferramentas para a prática do médico, mas tem que se atualizar. E os professores também, é uma coisa que a gente tem que abordar também. Os professores, eles têm esse papel de estar preparando o aluno para o mundo real. Então, se a gente faz uma formação hoje, não fala nada de tecnologia, ele chega lá no mundo real, aí dá 1, 2 anos, tem o pessoal daqui a pouco mudando a função do médico, porque agora a tecnologia tal está fazendo isso. Então, e o cara fez lá a formação dele, passou não sei quantos anos fazendo vestibular, fez não sei quantos no curso, aí se prepara 3 anos depois, o mercado está totalmente diferente e não falaram nada para ele. Então, os professores também têm esse papel de se atualizar, e eu acho péssima a postura, às vezes, negacionista da pessoa que é mestre. Tá? Então, a postura negacionista, a postura paranoica, inteligência artificial não vai vingar, de que não, enfim, que é uma besteira, tá? E isso é ruim. E a gente vê na prática, quando eu vou dar palestra, quando eu vou expor o nosso sistema em algum evento, tem uma parcela da população que, mas vocês usam os dados para vender os dados, vocês estão montando um super psiquiatra e depois ninguém mais vai consultar com a gente. Então tem isso e, em geral, uma população assim, que tem mais tempo de formação, assim, que tem, às vezes, essa visão mais paranoide, e às vezes você é professor, você vai passar essa visão para o aluno também. Tá? Só que aquela coisa, a previsão, tá, do como a inteligência artificial vai vai influenciar no mundo, tá? Lembrar, nós estamos aí na quarta revolução industrial, que é essa revolução tecnológica. Estamos começando ela, que começou ali no meio da pandemia, mais ou menos. Tá? A previsão era até de iniciar ali em 2023, mas ela foi acelerada, foi antecipada dentro da pandemia, aonde a inteligência artificial, ela hoje já tem capacidade para ser mais inteligente do que um ser humano sozinho. E a previsão é que em 2048
é que a inteligência artificial consiga superar a inteligência de todos os humanos juntos, certo? Então, é algo que a gente não consegue controlar. Tá? É algo que a gente não consegue controlar. Então, a gente está falando aqui 2048, tá? Eu tenho 41. 2048, daqui a mais ou menos uns 30 anos, eu provavelmente vou estar trabalhando. Hoje os médicos com 70 anos, o cara ali toma um monte de remédio, tá bem. Tá? Né? Faz um pilates na academia, tá bem, né? Come comida mais light. Então, provavelmente vai estar todo mundo trabalhando. E a gurizada que está se formando agora com 20, 30 anos, tá? Daqui a 30 anos vai estar com a minha idade, vai estar com 50. Tá? E a medicina vai estar totalmente virada de cabeça abaixo. E tu não te preparou nada para isso. Então, a pessoa tem que se atualizar. E eu acho que o grande exercício que o aluno tem que fazer é o seguinte. Se isso aqui é repetitivo, tá? Isso eu faço todo dia, toda hora estou fazendo isso. Como é que uma máquina poderia fazer isso aqui? Isso eu faço toda hora, toda hora. Tanto que o sistema, o BIP Assistant, ele é totalmente baseado no meu cérebro, né? Então, eu olho, faço um atendimento. O que será que a máquina poderia ter feito por mim nesse atendimento? Tanto que hoje minhas consultas com o sistema, elas são consultas assim que eu já sei tudo do cara antes da consulta, porque o sistema coleta Instagram, coleta um monte de dados do cara, LinkedIn, eu leio antes da consulta tudo. Tá? E aí faço o vínculo com a pessoa, que é a primeira parte da entrevista, a gente faz o raporte, né, que vocês aprenderam lá na psicologia, né, que a gente passa isso, e dá o tempo para a pessoa falar a sua queixa. Né? E depois você afina, faz as questões mais objetivas e convence o indivíduo. Então, se gasta muito mais tempo na explicação do diagnóstico e de como é que é o tratamento do que, de fato, perguntando: você é homem ou mulher? Você tem que idade? Qual é o seu gênero? Né? Qual é a sua preferência sexual? Tá? Onde é que está a sua dor? Sabe? Coisa que um computador pergunta isso aí, já. Então, a consulta está mudando. Então, a gente tem que estar preparando o jovem médico para isso. Né? E uma coisa que eu achei bem interessante que o Rafael falou foi a quantidade de especialistas, né? Por mais que às vezes a gente olha, tem muito especialista, mas se você for ver no nível Brasil, né, a gente é um país muito grande, então tem lugares que não tem especialista. Né? Exatamente. Então, como é que um médico generalista ele pode utilizar a inteligência artificial, ele pode usar a tecnologia para o que a medicina existe, né? Que é para a melhoria do paciente. Né? Exatamente. Isso de prover assistência em lugares remotos é um dos maiores vetores de desenvolvimento, né? Assim, de fazer com que a inteligência artificial tenha mais acurácia no diagnóstico, porque, cara, tem muitos lugares na Índia, Bangladesh, entende? Eu tive no congresso em 2019 na China, pré-pandemia, e, cara, lá já estava se falando muito em algoritmo diagnóstico em 2019, antes da pandemia. Então, assim, eu vejo que se lá naquele momento os algoritmos já estavam com uma acurácia legal, assim, para coisas mais básicas, hoje em dia eu já não estou mais acompanhando tanto essa questão de algoritmos propriamente ditos, né, que nem esse do sistema de vocês, né, como que é essa questão dos dados, como que é feita essa análise, enfim, mas com o avanço dessas tecnologias de inteligência artificial, cada vez as coisas estão se refinando mais rapidamente, né, e isso faz com que populações antes que não tinham acesso a determinados serviços, hoje talvez agora com o celular na mão consigam ter pelo menos uma ideia do que está acontecendo, se precisam procurar um médico ou um especialista de alguma determinada por alguma determinada razão, né? Então eu vejo que isso é um grande potencial também da inteligência artificial, né? Sim, até na China, né, uma das primeiras startups do mundo a virar unicórnio, que é uma startup que vale ou é vendida por 1 bilhão ou mais, foi o Pingagu Doctor, que é uma startup de inteligência artificial, que o sistema da China ele é muito pior, o sistema público de saúde, do que o brasileiro. Tá? Tem gente que reclama do SUS, mas tem sistemas extremamente
mais caóticos, né? O próprio americano, né? É extremamente caótico, assim. E o Pinga Good Doctor, o que ele faz? A primeira avaliação, quem faz é uma inteligência artificial. Antes de chegar, às vezes, até no próprio profissional de saúde, no enfermeiro, ou num profissional que vai fazer a primeira avaliação para ver se realmente tem que ir para o médico ou ainda faz essa seleção se precisa do médico presencial ou online, porque muitas vezes a queixa, o exame físico não vai trazer um dado muito maior. Tá? Isso é bacana da inteligência artificial, que você consegue, inclusive, ver o peso da horoscopia no diagnóstico de tal problema. Quanto que a horoscopia vai trazer a mais de assertividade no diagnóstico? Quanto que um exame abdominal, então, quanto que realmente trazer o paciente para uma consulta presencial vai incrementar no diagnóstico. Então, o Pinga Good Doctor, ele faz isso e tá bombando aí, né, nas startups. E a outra coisa que vocês falaram muito bem aqui, e eu concordo plenamente, quando as pessoas falam assim, inteligência artificial não vai pegar porque isso aí o Conselho de Medicina não vai deixar, vai substituir médico. E as pessoas esquecem de que a medicina é para o mundo. O acesso à medicina no mundo é muito desigual. O acesso à medicina não é igual ao de São Paulo, em quem tem plano de saúde. Em São Paulo, quem está empregado. Os caras esquecem lá Bangladesh, os caras esquecem Índia, os caras esquecem Indonésia, que as coisas são caóticas. África, continente africano. Então, se para fazer uma inteligência artificial que ajude a multiplicar o atendimento médico para poder salvar mais vidas a nível mundo, cara, a gente tem que fazer. Tá? Se tu tiver que te adequar no teu trabalho para salvar mais vidas a nível mundo, tu vai ter que fazer, cara. Tu fez o juramento de Hipócrates, tá? Então tu vai ter que, às vezes, perder um pouquinho, né? Não vai perder, ninguém vai ficar pobre porque a inteligência artificial entrou. Tu vai ter que talvez fazer alguma adaptação na tua rotina de trabalho. Só isso, tá? E dependendo da especialidade, as pessoas até se aposentam antes, tá? De ter esse problema. Mas esse tipo de protecionismo, assim, que as pessoas acabam, às vezes, querendo fazer, tá? Não pode acontecer porque a gente precisa ampliar a assistência às doenças comuns, graves, de identificação a nível mundo. A inteligência artificial vai ajudar muito. O grande desafio que tem disso aí é o quê? Tá? Hoje, o BIP Assistant, ele trabalha com um questionário pré-consulta. Então, o paciente recebe, via WhatsApp, e-mail, um instrumento digital, não é só um questionário, porque pode botar um monte de informação, tá? Onde ele vai dizer o que está sentindo antes da própria consulta. Então, digamos que um médico artificial, digital, faz a consulta antes da própria consulta mesmo do médico. E o médico vai ver o paciente antes, já pré-triado, né? A inteligência artificial já vai dar os diagnósticos possíveis, esse tipo de coisa. Só que o que temos de problema? Idosos, indivíduos com baixa escolaridade, tá? Tem dificuldade de preencher questionário, digitar no teclado, tá? De ler, às vezes, por mais que tenham acesso à tecnologia. E também temos aqui na própria região, aqui mesmo, pessoas que não têm celular, pessoas que não têm acesso, por mais que seja super amplamente distribuído, tá? Tem pessoas que às vezes não têm a condição financeira para ter, né, um smartphone, um aparelho celular, e pessoas que não se interessaram em ter um smartphone. Então, um grande desafio é conseguir fazer com que a gente atinja, com esse tipo de tecnologia, a coleta de dados de uma pessoa que não tem familiaridade com tecnologia. Tá? Aí entra um outro tipo de tecnologia, que a gente ainda não tem no nosso sistema, mas a gente está no plano, que é o processamento de linguagem natural. Então, todo mundo aqui conhece a Alexa, que é um exemplo clássico assim, de processamento de linguagem natural, onde você vai conversar com a máquina, tá? E a gente, inclusive, consegue fazer, até para simular mais ainda, um videozinho de uma pessoa realmente interagindo por uma tela da pessoa estar coletando, qual é seu nome, quando você nasceu, o que você está sentindo. Então, isso também é uma coisa que a gente vai avançar. Da inteligência artificial também está coletando dados, já tem pesquisa mostrando que a Alexa coleta bem dado, que a Alexa ela faz bem escala, tá? Então, pesquisa, por exemplo, cadastra a pessoa na pesquisa, a Alexa está horário, agora você vai participar de tal pesquisa, vou lhe perguntar agora quantas vezes na semana você tem insônia, tá? Em vez de a gente botar lá um estudante de medicina para fazer isso aí, tá? Que de 100 gosta, tá? Então,
a Alexa faz. Tá? Programa Alexa. E aí imagina também a amplitude de mais gente que a gente vai conseguir pegar o dado também. Todo mundo que aceitou participar da pesquisa, vai ter. Mas a gente tem a questão da barreira que quem tem Alexa hoje, quem tem smartphone para coletar, smartwatch, né, para coletar dados, né? Então, e lembrando que isso aqui está tudo baixando, tá? O preço, né? A gente, há 15 anos atrás, quantos tinham celular? Quantos tinham smartphone? Quantos tinham Alexa há 5 anos atrás? Quantos tinham Apple Watch há 5 anos atrás? Então, está baixando o valor. Então, é questão realmente de preço que as pessoas vão ter, e a gente vai ter bem mais informação e vai conseguir também atingir gente de tudo que é país independente de renda, né? Isso eu acho muito bacana. Rafael, como é que tu acha que esse sistema ele vai ser incorporado no SUS e nos consultórios, né? Como é que tu percebe isso, assim? Então, independente de sistema, não sendo o BPC, ou sendo outro, assim, infelizmente, assim, o que eu visualizo nesse tempo aí que eu tenho de startup, desde 2018, né, desenvolvendo aí o sistema. Em geral, começa no privado, particular, tá? Depois vai para o convênio e depois vai para o público. O público, coitado, sempre é o último. Demora para implementar a tecnologia, o pessoal tem muita burocracia, tem medo de custo, tá? Então, no privado, aí, as clínicas que sobrevivem só de privado já estão muito tecnológicas. Boa parte. Quem vive de privado, quem tem essa preocupação assim, de que a maior parte da renda das instituições de saúde que são privadas, elas estão tecnológicas, obrigatoriamente estão tecnológicas. Tá? Talvez salve alguns casos, assim, mas está todo mundo migrando para essa questão de muito tecnológico, porque quem busca isso aí, quem tem condições financeiras para pagar a consulta particular, também vai exigir isso aí. Tá? Então, já está começando pelo privado. Tá? O convênio, aos pouquinhos, está adotando tecnologia. Tá? Mas eu visualizo ainda muito focado em gestão, porque a grande preocupação é financeira. Tá? Tem vários convênios aí com lemas, saúde do paciente, mas no fundo, na minha visão, é grana. Tá? Se grana melhorar o paciente, ok, né? Tudo bem, mas primeiro grana, eles estão muito preocupados com grana, e a gente vê convênios aí negando coisas absurdas, né, para os pacientes, judicializando um monte de coisa, né? Hoje, enfim, então é uma judicialização para lá e para cá, tá louco, é um troço muito nojento, assim. E aí por último fica o SUS, coitado, né? Então o que eu visualizo assim esses editais de fomento à tecnologia dentro do ambiente SUS, eles têm que ocorrer. E aí a gente cai também num grande problema, que é o financiamento de startups em saúde. Startups em geral, no Brasil, é muito difícil empreender. É muito difícil empreender. Provavelmente, se eu não fosse médico, se eu não tivesse a renda, né? E quando eu comecei, a minha renda era bem diferente da que eu tenho hoje, assim, eu não conseguiria. Né? Eu não conseguiria. Tu fazer um aplicativo hoje, tá? Por exemplo, do nível ali do BIP Assistant que a gente tem hoje, tu não baixa de 1 milhão para gastar. Não baixa de 1 milhão. Tá? Então, principalmente porque a mão de obra do desenvolvedor ela é cara. Tá? E aí, se você vai... aí, por exemplo, quantos de nós conhecem um desenvolvedor que está desempregado e é um desenvolvedor bom? Tá? Tem isso, assim, tu não vai encontrar, assim. Então, é muito complicado, assim. Então, tu precisa de grana. Então, tem que ter apoio. Tá? Senão a gente não se desenvolve. E apoio não adianta só dar palestrinha, dar cursinho, olha que legal, mente aberta, vamos inovar. Tem que ter grana. Vale se isso cresceu porque torrou dinheiro. Tá? Se torra dinheiro para fazer dinheiro. Tem que torrar dinheiro. Tá? Então só muito ambiente, ecossistema, essas balelas que eu escuto direto, assim, eu acho uma besteira. Tem que ter grana. Tem que ter grana. Tá? Tendo grana, cara, o cara vai, perde a grana, cara. Quando tu perde grana, é o melhor aprendizado. Eu perdi muita grana. Né? Perdi desde que eu comecei aqui. Né? Não digo muita, né? Mas porque o cara ganha, porque o cara, né, podia já ter mais terreno, sei lá, a casa já podia estar mais quase quitada, né? Por aí, né? O cara perde. Tá? Aí tu pega um cara ali que sei lá, enfim, que não
não tem uma possibilidade de não consegue ter uma renda alta, né? Como é que o cara vai empreender? Né? Em tecnologia, não tem como. Que nem eu falei aqui, ó. Né? Tu quer ter um sisteminha assim, ó, e olha que a gente não tá nem no iOS ainda, nós não estamos nem no iPhone. É 1 milhão, cara. Aí o cara fala, não, mas tem uma empresa tal lá que faz o aplicativo por 100 mil, 50 mil. Beleza, então vai lá, confia na empresa. Aí se tu quiser depois fazer o crescimento da tua empresa, a primeira coisa que o investidor vai perguntar é o seguinte, de quem que é a tecnologia do teu aplicativo? Ah, não, eu terceirizei. Ah, meu amigo, então se tu terceirizou, a tecnologia não é tua. Tá? A gente quer investir na tecnologia. Tá? Então, como é que eu vou investir numa empresa que o principal dela não é teu, é terceirizado? Eu vou investir na empresa que tu contratou para fazer o aplicativo. Não vou investir em ti aí, né? Um gestor, não sei o quê. Então, e aí tem outra coisa também de tempo, né? Às vezes, quando tu vai receber um investimento, o cara vai perguntar, a tecnologia é tua, e a outra coisa que ele vai perguntar, tu é médico, né? Tu parou de trabalhar para te envolver no sistema? Não, eu final do dia eu dou uma olhadinha, não sei o quê, faço umas reuniões no sábado, domingos, cara, vá, velho. Valeu. Então os caras têm pavor de médico que é CEO, assim. Então eu tive muita dificuldade, assim, porque as pessoas quando viam, assim, me apertavam, tá, e tu vai parar de trabalhar, tá? E se eu investir na tua empresa, tu vai ficar ali ganhando X por ano até a coisa crescer. Cara, não tem como baixar minha renda. Tem família aqui, tem o Pedrinho aqui para sustentar, a Marina, né? Não tem como eu mudar agora, né? O cara já se esforça tanto para viver a residência, né? O cara lá ganha pouco ali na residência, aquela coisa toda, né? Então, cara, empreender precisa de grana, tem que ter grana. E tem quem tem grana, né? Quem tem grana? Grande empresa, governo, né? É esse pessoal que tem que fomentar aí o mercado aí de inovação, né? Ponto muito importante, né? O desafio de empreender, né? Ainda mais aí tendo a vida médica associada, os pacientes de consultório, e você tem que tirar aquele consultório que, pô, tu tem uma certa segurança no dinheiro, vai ter que deixar os pacientes de lado, administrar tempo. Acho que vamos fechar esse bloco falando um pouquinho sobre isso, né, Rafael? Assim, como é que foi para ti essa transição, né? E o que tu dá de sugestão também para alguém que tem esse interesse em empreender, mas diante desse cenário também a gente fala muito de estabilidade ou instabilidade, né? Então, para empreender, tu tem que estar, de certa forma, com menos medo, né? Exatamente. Tá disposto à instabilidade, né? É risco. Por isso que é importante tu empreender logo, tá? Porque se tu errar logo no início da vida, tu não tem tanto compromisso, tu logo te estabelece e já tá pronto para errar de novo. Tá? Então, se tu vai, eu vou resolver empreender lá agora quando tu tiver 60 anos seguro. Primeiro que a tua ideia já vão ter desenvolvido, milhões de pessoas já vão ter desenvolvido. Tá? Então, por exemplo, em 2018, quando eu resolvi fazer a primeira versão, era na época até meu psiquiatra, né? Então, enfim, acabei tendo problemas, né? De encontrar parceiros, esse tipo de coisa assim. E se eu tivesse lançado em 2018, pré-pandemia, com certeza o cenário seria diferente hoje. Né? Com certeza. Então tem o time, né? Essa coisa do time, ele é muito importante. Então, o cara que quer empreender, né, lá depois quando ficar velho, é difícil. Né? Não vai empreender. Então, o tempo para empreender é ali aquele tempo pós-formado ou durante a formação mesmo. Então, isso que é importante. E a carreira do médico, infelizmente ou felizmente, é uma carreira que ocupa muito tempo. A residência é 60 horas por semana. Aí o cara depois é um tempo de residência longo, 2, 5 anos às vezes. Aí o cara depois vai conseguir trabalhar, vai se meter nos piores trabalhos possível, que é plantão, e vai pegar os piores horários que tem daquele serviço. Então, o médico está sempre com pouco horário assim, para empreender mesmo. Então, tu tem que ter realmente a coragem de chegar e falar, olha, eu não vou ganhar dinheiro nesse período, tá? Até o médico é bom nisso, porque como a gente tem um valor hora maior do que a maioria das profissões, tu pode te dar o luxo de não trabalhar tanto, já no início da carreira, para empreender num negócio próprio, já pensando assim no investimento a médio e longo prazo, às vezes até curto prazo. Tá? Então, eu acho que essa é a dica importante. Na minha situação, como é que foi?
Em 2018 foi uma loucura. Eu estava fazendo, acho que, mestrado. Aí resolvi montar a startup. Tá? E na época eu iniciei com 50 mil. Peguei um empréstimo. Né? No banco lá. Acabei de pagar faz pouco esse empréstimo. Né? Tu vê que complicado. Né? E aí comecei ali, mestrado, as crianças. O Pedro nasceu em 2017, a Marina nasceu em 2015. Né? Então, o tumulto que eu tava, né? Então, quanto cabelo o cara perde, quanto estresse, quanto o cara engorda, né? Então, eu acho que eu tinha 71 quando eu me formei, hoje eu tô com 86. Né? Então, tu vê que o cara perde saúde. Tá? No pain, no gain, né? Não tem como fazer. E aí eu fui, era professor da Univates, professor da residência, não sei o que, era coordenador, um monte de coisa. Aí chega um ponto, até teve um colega meu psiquiatra que falou uma vez isso aí, cara, na vida, tá, tu não pode querer comer picanha e prime rib ao mesmo tempo. Chega um momento que não tem como. Ou tu come bem a picanha ou tu come bem o prime rib. Mas quando tu come tudo ao mesmo tempo, tu passa mal, tu fica indigesto, tu come um pouquinho de um pouquinho do outro, não te aprofunda. E na vida a gente vai ter que fazer isso. Então tu vai ter que, em algum momento, vou parar, vou ganhar menos esse período e vou arriscar. Tá? E a importância de tu estar inserido sozinho, tu não vai muito longe. Tá? Sozinho talvez tu corra 100 metros, mas startup e empreendedorismo é maratona. Então tu tem que ter. E os livros falam de empreendedorismo que o ideal é em torno de 3 sócios. 2, 3. Tá? Mais que 3 já dá problema. Tá? Então, em geral, 2, 3. Então, e o ideal é sempre você ter nos teus sócios atribuições, características que você não tem. Tá? Então, você vai lá daqui a pouco com um cara de desenvolvimento, um cara, sei lá, que trabalha bem em marketing, um cara que trabalha bem financeiro, que tu não tem grana para pagar, né? Então tu tem que ter, até para não ficar... e às vezes não vai ser você o CEO, vai ser outra pessoa, vai ser uma pessoa que tem mais tempo, mais experiência. Então tem todas essas questões. Então, por isso, talvez, essa questão do ecossistema é interessante, de conexão, bababá, assim, e de ter pessoas que daqui a pouco vão estar topando entrar na empresa em vez de cobrar, trabalhar. O grande problema aí é conhecer gente boa. Porque... como qualquer profissão, tem muita gente também que é desenvolvedor, é ruim. Tem muita gente que trabalha em marketing, mas é ruim. Então, tu tem que ter essa habilidade assim, para tentar formar uma banda, né? Como se fosse tentar formar o teu Beatles, o teu Rolling Stones ali, que é o grande desafio, tu formar uma equipe. E aí, depois que tu tem um MVP, que a gente chama, que é um produto mínimo viável, que é a primeira versão do teu produto, tá? Uma coisa que eu aprendi bastante também ao longo disso aí, é de que tu tem que te apaixonar não pelo teu produto, tem que te apaixonar pelo problema. Tá? Tem que te apaixonar pelo problema. Porque no início eu foquei muito no produto. E eu achei que meu produto todo mundo queria usar. Aí quando eu lancei era eu que queria usar, eu tinha que convencer os outros que o meu sistema era o melhor. Então quando a gente lançou, enfim, aí passei por tudo, aí consegui investimento, a gente lançou em 2022, tá? Ano passado, em junho, ainda tivemos que fazer muita mudança no produto. Tá? E aí, lembrando, o outro desafio depois do MVP é conseguir investidor. Tá? E aí é difícil. Tu vai tomar muito não. Eu tomei muito não. Estou tomando não até hoje. E agora a gente está num nível que o primeiro investimento a gente ganhou do pessoal do BIP, né, que é o Brazilian Institute of Practical Pharmacology, tá, que é o principal instituto aí de psicofarmacologia do Brasil. Tá, de produção de conteúdo, e eles investiram 150 mil na gente, na empresa. Tá? E 150 mil, assim, gente, vai rápido. O salário do desenvolvedor hoje não baixa de 10 pau, um desenvolvedor bom, por mês. Tá? Então, 6 meses, 60 pau. E um cara sozinho não desenvolve o sistema, precisa de mais gente, vai ter uma equipe nos 3. Então, vai muito rápido a grana. E aí, a sorte é que a gente conseguiu um cliente logo. Aí que nos deu um bom mais 6 meses, só que o cliente não renovou. Aí de uma hora nós estava lá com um faturamento lá de 400 mil ano, pá, foi para 0. Então nunca acaba assim, o troço não dá para descansar, certo? E aí a gente foi buscar investimento. Nesse meio tempo a gente
A gente teve que mudar nosso modelo de negócio e o principal é esse, tem que focar no problema e escutar muito os teus primeiros clientes. Então, o produto hoje que a gente tem hoje, ele é... Na época, no início, era 90% Rafael, 10% que as pessoas me diziam, meus clientes. Hoje é 90% o que os meus clientes pedem e 10% o que o Rafael quer. Tá? Então, a gente teve que mudar muita coisa. A gente teve que escutar muito os médicos e o que os médicos querem. Os médicos querem produtividade, melhorar a produtividade. É basicamente isso que eles querem. Eles querem um sistema que ajude eles a melhorar a produtividade, gestão de tempo, essas coisas. Então tem que ser um sistema rápido, fácil de usar. Tá? Então é o que o pessoal quer. Tá? Não é exatamente a coisa da inteligência artificial, que eu vou acertar mais o diagnóstico, vou acertar um medicamento. O pessoal ainda não está tão preocupado, porque ainda não tem tanta confiança nessas ferramentas. Tá? O pessoal quer o quê? Quer agilidade, quer, enfim, conseguir ganhar mais, atender mais paciente. É isso que hoje o pessoal quer. Tá? Então, empreender é bacana e aquela coisa, né? Todo dia eu escuto uma startup, agora os caras estão fazendo isso, aí bate foto, blá, 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 blá. Cara, das que vingaram aí, é uma que outra que eu escuto. Tá? Por quê? Por mais que seja bacana, top, tecnologia 10, entra na prática, se o cliente não gostou, se o cliente acha chato, se o cliente acha desnecessário, eu vou manter do jeito que eu estou fazendo mesmo, tá bom assim, do jeito que eu estou fazendo. Eu faço a teleconsulta pelo WhatsApp, eu não estou preocupado. Tá? Enquanto o cliente segue utilizando da mesma forma que ele está, não está muito preocupado em mudar, não está gerando dor no cliente, ele vai manter. Então tem que escutar muito o cliente. É chato escutar o cliente, é chato. Porque ele vai criticar a tua ideia. Ele vai falar, cara, a tua ideia... nada a ver a tua ideia, cara. Nada a ver, isso aí não precisa. Eu não gosto disso aí, ninguém vai querer isso aí. Que legal, mas eu não vou usar. Sabe? Aí tu vê lá os relatórios de uso do teu sistema, aquela coisa que tu ficou um tempão pensando, 2 usando, sabe? Então, não é fácil empreender. É bem mais fácil fazer carteira assinada, passar num concurso é bem mais fácil. Talvez por isso justamente o tema é uma coisa que pouca gente fala, né? Pela dificuldade, pela pouca apresentação que foi feita até agora, porque tu é um cara que tem interesse desde cedo a isso. Sim. Tem uma predisposição. Então, é interessante, né, velho? A conversa é muito boa aí, né? Eu tô achando bem legal, assim, bem legal mesmo ouvir o Rafael falar isso, porque eu me identifico com muita coisa, assim, sabe? De querer pensar fora da caixa em muitos sentidos, né? Eu acho que isso da gente se identificar mesmo com o problema, não com a sua solução para o problema, né? Essa é uma coisa que eu já vi algumas... Nesse mundo do empreendedorismo se fala muito disso, né? E eu já tinha ouvido algo parecido. Às vezes você foca muito no produto, o que eu vou entregar. Exatamente. E tu não presta atenção na pessoa que está recebendo aquilo, se ela tem real necessidade no que está produzindo. Porque aí muitas vezes acontece isso que o Rafael falou, assim, a pessoa põe tanta aquela energia, assim, pô, isso é quase um filho para a pessoa. É um filho. Aí chega assim, os outros, ninguém quer aquilo. Aí é uma frustração assim muito grande, né? Então eu acho que é importante isso para quem gosta desse ambiente, né? De pensar em empreender, também ter isso em mente, né? Que muitas vezes não é na primeira tentativa, não é na segunda, muitas vezes vai ser lá pela terceira, quarta, 10ª tentativa que vai ter alguma coisa que vai dar certo, né? E o que tem que continuar é keep working, como diz, né? E haja dinheiro, né? Haja dinheiro. E aquilo que o Rafael falou, essencial. Essa história de ecossistema, não sei o quê. Cara, o que precisa é dinheiro, velho. Precisa de dinheiro. Dinheiro e orientação, né? Mentoria é importante, né? Mas só mentoria ou só dinheiro, né? Às vezes também tem um monte de dinheiro e também não dá certo, mas tem que ter os dois, assim, senão não desenvolve, né? Isso aí. Eu acho que agora a gente pode fazer essa pausa aí para a gente voltar para o nosso terceiro bloco, as perguntas aí clássicas para fechar nosso bate-papo aí, que foi até o momento bem diferente do que a gente já tinha conversado até então aqui. Então tá, galera, voltamos aí para o nosso terceiro bloco. Tivemos 2 blocos aí com bastante pano para manga, como a gente diz aí, né? Uma experiência muito legal, viu, Rafael, falar toda essa
essa vivência dele nesse ambiente de startup, startup dentro da medicina com inteligência artificial, que, vamos dizer assim, é o mais hype que isso no momento, no sentido de palavras e buzzwords, eu acho que essa já contemplou bastante coisa, né? E vamos lá, Léo, para nossas perguntas clássicas aqui, para os nossos convidados. O Rafael, vamos ver o que ele tem para nos falar. Teria feito alguma coisa diferente na graduação? Acho que eu teria feito mais pesquisa. Mais pesquisa. É que a fundação também não tinha tradição, assim, tanto de pesquisa, assim, mas eu acho que sim, mais pesquisa. Isso é uma coisa que às vezes passa na nossa graduação, assim, muito despercebida e deixada de lado, né? Que é um grande cenário na medicina, assim, uma coisa que eu e a gente conversa bastante sobre a importância da pesquisa, né? E eu vejo que tu, como professor, tu foi meu orientador, né? E eu já via que tu sempre foi muito bom na pesquisa, assim, na orientação mesmo, né? Nosso trabalho foi bem bacana, assim. Então, eu acho que é uma vertente importante, né? Pro aluno e pro residente, assim. Claro, não é obrigatório. Nem é obrigado a fazer pesquisa, mas é um cenário importante de trabalho, né? Eu acho que tem que saber de onde é que veio, por que tá dando paracetamol pro paciente, em vez de, sei lá, mandar ele, sei lá, meu pai fazia quando tinha febre antes, era botar álcool no pescoço, né, com um paninho. Então, por que tu tá usando, assim? Isso é tudo baseado em pesquisa, então tem que saber de onde é que veio o dado. Não é só saber fisiologia. Fisiologia também é pesquisa básica, então tu tem que saber. Então tem que saber de onde é que vem as coisas. E também a pesquisa, ela te deixa independente. Uma coisa que eu odeio, assim, tá no meu cerne, na minha personalidade, é dependência. Eu não gosto de ter gente dependente. Tá? A única pessoa que eu gosto de ser independente, por enquanto, são meus filhos. O Pedro e a Marina. Por enquanto. Tá? Mas eu já estou treinando eles para ser independente. E quando tu faz pesquisa, tu te liberta. Né? Tu aprende a filtrar o que é certo e o que é errado. Tu não fica besta de cair em fake news. Tá? Tu não fica besta, né, de cair em 2, 3 milhas. Né? Que deu problema agora, né? Então, esse tipo de coisa, assim, porque tu fica mais crítico, né? Então, a formação em pesquisa não é só pegar dado, tu fica crítico, tu fica para analisar o teu dado, né? Porque tá da tua informação, questiona, né? Enfim, o que é só uma teoria, o que é de fato ciência. Então, tem que saber ciência, tem que saber para sobreviver, né? Metodologia de pesquisa, né? Tu saber ler um artigo científico é muito importante. Outra coisa. Com certeza, isso aí que o Rafael falou é uma das coisas que eu gosto bastante de pesquisa também, tanto é que pretendo seguir nessa carreira de pesquisador futuramente, e uma das coisas que mais me motiva é justamente isso, é a libertação, né? O conhecimento que a gente adquire do ponto de vista de saber interpretar a ciência que é produzida, saber o que é ciência e o que é charlatanismo, né? Porque a gente sabe que, a depender de quem esteja conduzindo, a gente consegue espremer o suco que quiser. A estatística ela é muito facilmente manipulável se assim a gente não tiver um rigor metodológico, por exemplo, em termos científicos, né? Então a gente consegue manipular resultados, enfim, e a pessoa que consegue ter esse discernimento por meio do conhecimento que a gente pode adquirir estudando, né, do ponto de vista da pesquisa dos métodos, faz com que eu como futuro profissional, pretendo ter esse filtro que o Rafael falou, né, a gente saber ler as evidências com um filtro crítico, né? Senão fica ali lendo artigo, nem sabe se aquilo tem uma qualidade metodológica suficiente para sustentar aquele resultado, né? E até questionar o professor, né? Eu sempre falava para os meus residentes assim, que o grande problema do ser humano é de que ao longo da história a gente aprendeu na base da narrativa. Então a gente, ainda por ser ser humano, para a gente ainda ser gregários, ser verbais, que tem a habilidade da comunicação muito diferenciada dos outros animais, a gente ainda confia muito na linguagem. E a linguagem
A narrativa, às vezes, ela é baseada na experiência só de uma pessoa. Quando a gente fala em ciência, em relato de caso, relato de experiência. E às vezes o peso daquela pessoa ela é muito importante e aquilo você toma como uma verdade. Então, eu sempre falava para os alunos residentes assim, cara, busca qual é o tratamento lá, vai buscar uma meta-análise, vai buscar uma evidência de qual é o melhor tratamento para depressão nesse caso desse paciente, qual é o melhor tratamento para esquizofrenia no caso desse paciente. Não me pergunta qual é o melhor tratamento para esquizofrenia. Vá atrás da evidência, se liberte do preceptor. Tá? Então, me utiliza para outras coisas. Tá? Então, de como daqui a pouco avaliar o paciente, fazer uma anamnese, enfim, pergunta outras coisas. Tá? Então, essa coisa de utilizar o ser humano para obter respostas rápidas, que é o que a gente faz, muitas vezes ao longo da nossa formação acadêmica, é a pior forma assim, da gente aprender. Tá? Aprender, a gente tem que aprender outras coisas com os nossos mestres. Quais são os aprendizados que tu acha, então, que um aluno ou residente deve focar assim, ó, na presença do mestre, assim, na presença do preceptor? O que tu acha, assim? Qual seria o papel maior assim do mestre? Eu acho que é pegar o estilo do preceptor assim, na forma de atender. Tá? Criticar o professor, eu acho que é muito importante. Tá? Mas criticar de forma embasada, não criticar porque o professor tal disse que é tal, sabe? Que aí tu já cria, né, dissociação, o professor tal é certo, o professor tal é errado. É ruim, tia. Já basta os pacientes dissociar, não precisa do residente também dissociar, tá? Formar intriga. Que tem, a gente gosta de... mas tal professor é mais biológico, tal é mais psicoterápico, não sei o que. Cara, junta os dois e faz os dois. Tá, então, eu acho que é isso, assim, não se embasar bem, assim, cara, e o professor a gente aprende um monte, a gente, acho que a época que eu mais aprendi psiquiatria junto com a residência foi quando eu fui professor, tá, então eu aprendia muito, porque os alunos me questionavam muito, e algumas coisas que tinham fundamento eu ia atrás mesmo, né, para buscar, o que era besteira, picuinha, eu, enfim, filtrava, né, não ia atrás, né. Então, mas muitas vezes, né, questionavam coisas interessantes, assim, que vale a pena a gente se aprofundar, querer estudar mais, escutar o que o aluno está trazendo de artigo, né, isso é importante. Então, o aluno tem que pegar também muito essa coisa da propedêutica, de como é que é a parte procedural lá também do atendimento. Como é que o professor se relaciona com o paciente, postura. Eu acho que isso também é bem importante do aluno, e do aluno, às vezes, apertar o professor, né? de querer, assim, né? De ver esse paciente comigo, né? Faz esse tipo de coisa. Às vezes o aluno só quer, não, tá tudo ok, eu só quero ver os casos aqui, discutir rapidinho, porque eu quero ir para academia. Então, aí é ruim também, né? Então, acredito que isso, assim, né? Na minha residência também tive, né, um professor que eu marquei muito, o professor Carlos Salgado. Né? Salgado, para mim, acho que o melhor professor meu aí durante a residência, né? Então, eu peguei muito, assim, na forma dele atender o paciente. Tá? Isso foi muito importante, assim, para mim. Às vezes tu não pega a teoria em si, tu acaba lendo em livros, artigos, e ao longo da caminhada ali tu vai aprendendo cada vez mais, mas a forma que aquele teu mestre atende, né? Como é que ele... E não só o atendimento, mas a carreira em si, né? Como ele articula, acho que isso é bem importante. Isso é legal. Ô, Rafael, assim, uma coisa que tu falou que me chamou a atenção, o psiquiatra que é mais... trabalha mais ali com a psicoterapia, o psiquiatra que tem mais domínio da psicofarmacologia. Como é que tu vê essa divisão, assim? Porque tu é um cara que atende pacientes graves, né? Sim. Acho que tu tem esse perfil mais de atender o paciente grave. Como é que tu vê essa divisão? Eu acho assim, que tem coisas que vão melhorar muito com a parte biológica, tem coisas que vão melhorar muito com a parte psicoterápica. Tá? A gente tem que saber o limite, a gente tem que ter uma noção dos dois. Eu não sou psicoterapeuta, tá? Eu domino poucas técnicas de psicoterapia, da psiquiatria biológica sim, eu domino bastante, mas eu tenho que saber o momento de indicar a tal abordagem e também de dizer, por exemplo, vamos pegar, sei lá, um transtorno X, fobia social. Eu não vou chegar para o meu paciente, não, tu vai tomar sertralina, 200 miligramas, tu vai ficar bem, tu vai virar um político. Não. Eu sei que não. Eu sei que com 200 miligramas de sertralina ele vai ficar
pouquinho menos ansioso, não vai ficar bem. Tá? Não vai ficar bem, não vai ficar que nem a mãe dele quer, que nem o pai dele quer. Tá? Que ele quer que ele arranje logo uma namorada. Não vai. Né? Que ele arranje um emprego, fique mais em casa. Tá? Então, para isso ele precisa de uma abordagem psicoterápica específica, principalmente com exposição. Tá? Então, que isso eu não faço, eu vou ter que indicar. Então, eu acho que esse é o papel. E o inverso também, tá? De tu saber o limite da tua área, da psicoterapia que seja, que às vezes a gente não vê. Às vezes o profissional, tanto o biológico quanto o psicoterápico, acha que a forma dele tratar o paciente é panaceia. Então, uma paciente psicótica, não, vou tratar só com psicoterapia. Tá? Paciente borderline, não, vai ser só psicoterapia. Pô, apesar do border não ficar 100% bem com o medicamento, mas os medicamentos ajudam. Tá? Não é 100%, mas ajuda. Então, tu tem que ter, saber esse limite. E eu acho que o grande problema é que alguns profissionais acabam errando assim da onde que vai o limite. A gente tem que saber o nosso limite. Tá? Esse que é o bem importante e aquela coisa que a gente nem sempre raramente a gente vai curar o paciente. A maioria das vezes a gente vai só acompanhar, dar um conforto, a gente não vai conseguir deixar o paciente muito bem, assim, 100% bem. Qual é o grande desafio que tu acha na psiquiatria, assim, nos próximos anos, assim, tu como psiquiatra atendendo consultório? Eu acho que cada vez mais cedo aí, e eu acho que também a proporção de transtornos mentais, aí, de porcentagem da população que tem transtorno mental, tende a aumentar. E assim, eu estava recentemente pensando, assim, fazendo a analogia da inteligência artificial, essa coisa do que vai impactar no cérebro das pessoas. E eu já tive um insight assim, de que eu acho que a inteligência artificial está meio parecida com a agricultura. Assim, tá? Lembra, antes da agricultura, o ser humano precisava muito do corpo, da mente também, mas muito do corpo. E nós éramos nômades. E a agricultura veio e fez uma mudança radical na gente. A gente virou sedentário. A gente passou a fazer cultura dos alimentos, não precisou mais caçar, né, subir em árvore, coletar, ficou muito chuchu. Tá? Esse dia até fiz a brincadeira assim de que os caras caçadores da época assim ficavam, esses playboy aí na agricultura, tudo fresquinho, geração mimimi, fazendo plantação, assim, tem que caçar. A minha época era bom que eu caçava, não sei o que, subir em árvore, pegar. E a geração agora que a gente está tendo, agora com essa revolução da inteligência artificial, talvez faça isso com o nosso cérebro. Tá? Assim como a agricultura mudou muito a nossa forma de relação com o corpo, a gente virou sedentário, começaram a aparecer outros problemas, a inteligência artificial pode fazer com que isso aconteça com o cérebro também. Já existem pesquisas mostrando que a inteligência média pode estar já começando a baixar. A média, né? Talvez tenha pessoas sim, com picos, né? De extremo de inteligência, mas parece que a inteligência média está baixando, tá? E a forma da gente usar o cérebro vai mudar, já está mudando. Certo? Já está mudando. A forma que meus filhos que usam o cérebro é totalmente diferente da nossa, que a gente usou na nossa infância. Os caras tá ali, Google, ChatGPT na veia. Isso aí. Tá? Então, provavelmente, o cérebro também passará por mudanças, e uma dessas implicações, rapidamente, que a gente já está vendo, são o aumento da frequência de transtornos mentais e até surgimento de outros transtornos mentais. A gente já está vendo aqui, por exemplo, a dependência de mídias, que é uma coisa. Tá? Eu sei claramente aqui, quando os meus pequenos, quando eu tiro o celular, que eles fazem abstinência. Eles fazem abstinência, eu sei que eles fazem abstinência. Tanto que quando a coisa começa a apertar, o que a gente faz? A gente tem que fazer um período de abstinência de telas, para eles dar uma baixada. Tá? Então, claramente a gente está, no mínimo, um transtorno novo aí que a gente está aprendendo a lidar, a gente não sabe lidar, que é a dependência de tecnologias. Né? Então, isso é uma coisa. Então, vai impactar bastante, sim, a inteligência artificial no cérebro das pessoas. Sim. É os desafios, né, meu amigo? Cara. O pessoal acha que é brincadeira essa história aí que TikTok vicia, né? Tu atende muito criança, Rafael? Assim? Tem bastante criança. Tu tem um perfil, né, de atender mais TDAH, autismo? Hoje, depois que eu larguei a universidade, a parte acadêmica, eu voltei a atender tudo, assim, né? Eu atendi antes só adultos, né? Mas a gente vê em adultos também essas dependências, né? Complicado.
Perfeito. A última perguntinha aí pra gente encerrar, que a gente faz para os nossos convidados. Sonhos, projetos. Olha, sonhos agora é o quê? A felicidade dos filhos, né? A gente muda muito, assim. Então, eu quero que os dois ali sejam muito felizes, que a gente consiga surfar na felicidade deles também, tá? Então, acho que os principais sonhos são esses dois, assim, a felicidade dos meus 2 filhos. Né? E eu acho que vou tentar fazer de uma forma diferente do que como foi a minha, tá? Não que eu tenha sido triste, né? Mas assim, eu presto muita atenção, assim, no que cada um tem de talento já de cedo, assim, tá? E isso estimula aquilo ali, tá? Então, por exemplo, a minha maior, ela tem uma parte artística bem desenvolvida, certo? Então, talvez eu não vou falar para ela o que eu escutei ao longo da minha formação, né? Olha, se tu for outra profissão, tu vai morrer de fome. Profissão séria mesmo é médico. E que a gente escuta, todo mundo escutou isso aí. Tá? Então, eu não vou precisar fazer isso com meu filho. Foi uma libertação isso aí. Tá? Eu não vou precisar fazer isso. Ela vai ser o que ela quiser e eu vou, obviamente, orientar. Tá? Obviamente, ela é toda criativa, toda, né, pensando para o lado. Ela não vai ser contadora. Eu não vou estimular ela a ser contadora. Ela não vai ser uma gênia de matemática. Tá? Então, o cérebro é diferente. Tá? Então, isso eu vou fazer. Isso aqui se destaca em esporte. Né? Então, futebol, se vai ser outro esporte que seja. Então, tudo que der para fazer, né? Tiver que viajar para não sei onde gastar, cara, a gente gasta o que precisa, assim, por desenvolvimento deles, né? Se quiser mudar depois. Então, essa coisa de guiar, de mentoria, né? dos filhos é o sonho principal, tá? E, obviamente, conseguir cada vez exercer o tal do ócio criativo, que acho que é um livro que todo mundo tem que ler, que é o Ócio Criativo, do escritor Domênico De Masi, de que o trabalho mais prazeroso que tem é quando você não consegue diferenciar ele da diversão, do jogo, tá? E do teu tempo livre. Tu não consegue diferenciar. Tá? Então, tu tá ali trabalhando, mas é o teu tempo livre, então tu não consegue diferenciar. Então, é isso que eu busco na minha carreira profissional. Tá? Acredito que já está muito melhor do que foi no início, tá? Mas ainda tem alguma coisa mais a melhorar, assim, de não chegar àquele ponto assim de que você não tem nenhum momento assim de que tem que ir trabalhar, entende? Que, 99% das pessoas têm. Então, quem chega no ócio criativo está no pico da autorrealização. Tem lá a pirâmide de Maslow, né? Que se fala das necessidades básicas, e no pico da pirâmide de Maslow é um psicólogo social, que fala que quem chega lá em cima ele está na 100% da sua autorrealização. Né? Conseguiu superar, né, as necessidades básicas, necessidades financeiras, afetivas, de autoestima e, por último, de autorrealização. Né? Então, eu quero chegar lá e eu quero que meus filhos cheguem lá mais rápido também do que eu cheguei. Tá? Então, acredito que isso aí. E, obviamente, envolve algumas questões financeiras também, né? Que a gente tem algumas metas para a gente conseguir ter uma vida mais sossegada, né? Então, você precisa isso. Mas, basicamente, isso. Realização dos filhos e familiar em geral, né? Mais ou menos isso. Saúde mundial, né? Saúde e paz mundial. Que não tenha terceira guerra. Mais uma resposta, né, William, de um convidado aí que converte para a família, né? É isso, né, cara? Eu acho que quem tem filhos bem... Muda a percepção da vida da pessoa, né? Eu ainda não tenho, mas eu vejo meus amigos aí, as pessoas que, né, mais da nossa idade, que já estão com filhos, a galera muda a mentalidade, né? Inteligência artificial está aí, mas queremos a felicidade. Nossos filhos em primeiro lugar, né, Rafael? Te agradecer, Rafael. Muito obrigado pelo papo. Gente. Foi excelente, né? Legal. Muitos insights, como diriam. Legal. Vamos passar aí pro Rafael fazer as considerações dele e a gente finaliza com as nossas também. Certo, pessoal. Não, agradeço aí o convite aí de domingo, aí, final de domingo, certo? Espero que o pessoal escute, quiser comentar, querendo entrar em contato comigo, rmpsiquiatria@gmail.com, e-mail eu mesmo administro, né? Eu respondo e-mail, tem um pessoal que dá o e-mail e não responde, né? Eu respondo o e-mail,
tá? Não tem problema disso. Também minhas redes sociais ali, tem o meu pessoal ali, que eu acabo postando umas besteiras de vez em quando, também é Dr. DR, né? Rafael Moreno, tá no Instagram. E o Facebook eu parei de ver, né? O Facebook acho que só... acho que nem minha mãe mais vê, né? E TikTok eu não tenho. Rafael, fala do teu aplicativo aí para quem quiser ter interesse de conhecer. Aí. Claro. Depois a gente coloca o link ali, disponibiliza Legal. também. Gente, é super fácil, tá? É bipassistant.com. Bip é B-I-P-P. Assistant, né? Assistente, sem o E no final.com. Cadastro gratuito, tá? É um software, então, prontuário médico, prescrição eletrônica, telemedicina, gestão financeira e o nosso tchan diferencial é inteligência artificial para a prática do médico. Não paga nada para utilizar, você só vai pagar se quiser o plano completo, que tenha todas as funcionalidades, mas você pode lá se cadastrar, não tem custo nenhum para fazer a experimentação, cadastrar os pacientes, atender pacientes. Tem muita gente que usa o nosso sistema para atender seus pacientes, que é gratuito, tá? E faz as prescrições, porque ele oferece muitas vantagens em relação aos concorrentes que tem no mercado. Que tem algumas plataformas também gratuitas de prescrição, até de prontuário, mas de fato o nosso ele é superior. Acessa do celular, acessa do computador mesmo, tá? Bem tranquilo, pode usar na sua clínica também. Fique bem à vontade. Não é só de psiquiatria, tá, gente? É um software hoje que você pode personalizar o sistema para utilizar na sua prática médica também. É isso aí, fica a dica então, pessoal. Vamos deixar ali depois fixado no nosso comentário aí ou na descrição do vídeo e nas nossas redes aí pra... Chega aí, Pedro. Aparece aí, cara. Chega ali, Pedro. Pô, tá com vergonha? Chega aí, aparece na câmera. Atacante, hein, cara? Da marcação. Se comportou aí, ficou quietinho na gravação, né? Valeu, Pedrinho. Valeu, Pedrinho, isso aí. Meu irmão, obrigado mais uma vez. Obrigado, Rafael. Certo, Espero gente. que tenham curtido. Até uma próxima. Eu quero aproveitar aí, né? O Léo já agradeceu, mas também quero agradecer ao Rafael por ter aceitado o convite aí prontamente, né? A gente convidou, já conseguimos logo encaixar um horário, fim de semana aí. E a gente sabe que né, as pessoas que vêm aqui muitas vezes deixam de estar fazendo alguma coisa com a família, compromisso com os amigos, enfim, para vir aqui disponibilizar um tempo de conversar com a gente. Então a gente agradece mesmo de coração e esperamos que quem tenha nos ouvido até aqui, que essa conversa abra também as perspectivas. O nosso trabalho aqui justamente é esse, abrir as perspectivas para o que a gente puder fazer em termos de aumentar o nosso nível de consciência aí na nossa comunidade de médicos, estudantes e é isso, nossa satisfação aí sempre receber também nossos professores, nossos mestres aí, pessoas que a gente gosta de ouvir. É isso, galera. Quem gostou desse bate-papo e tiver alguém que conheça, que se interesse, também pode compartilhar e fiquem à vontade para distribuir essa palavra aqui que a gente conversou hoje. Tá certo? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Aparece ali, Pedro. Vai lá. Vai lá. Pegou. Aí. Olha lá. Valeu.